Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou dar início à minha apresentação. 18º Simpósio Internacional Processos Civilizadores, Interdependências em Processo. Dia de hoje, 20 de novembro de 2020. Apresentações de vídeo e debate, Sala 1, Música, Literatura e Processos Sociais. Vamos ao título do artigo. A Rabeta, 200 léguas pelo Sena. Uma síntese eliasiana do imaginário amazônico contido na obra A Jangada, de Júlio Werner, de autoria de Micael Moisés Pires Lindoso, professor do Instituto Federal do Amazonas, IFAM, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e professor de História do Instituto Federal do Amazonas, IFAM, Campus Manaus, Distrito Industrial. Vamos ao próximo slide. Síntese do artigo. A presente pesquisa explicativa de caráter bibliográfico e documental, com abordagem direta e qualitativa, tendo como referencial teórico o pensamento de Norbert Elias e que norteia o artigo, tem por objetivo elaborar uma síntese eliasiana do imaginário amazônico contido na obra A Jangada, de autoria de Júlio Werner, mediante o reconhecimento das incongruências contidas na narrativa ficcional de Werner quando comparada com a realidade amazônica. Para tal empreitada foram elencados os seguintes tópicos de análise: os costumes, a fauna e a flora descritos no livro. Publicado em 1881, A Jangada retrata a Amazônia brasileira no ano de 1852. A figuração amazônica descrita na obra é recriada tendo como base os relatos de viajantes que percorreram a região e que foram lidos, interpretados e, nesse processo, distorcidos por Werner, como, por exemplo, o relato do casal Agassiz. A literatura ficcional elaborada pelo autor em destaque torna-se relevante como fonte de estudo quando se compreende que a ficção, o imaginário e a fantasia é construído com base nos parâmetros simbólicos do que é considerado fantástico por um determinado modelo de processo civilizador vigente. Desse modo, a literatura, apesar de ter na inverdade o seu espaço criativo, acaba por ser uma fonte para compreender o hábitos, o ethos e o imaginário de um determinado lapso de tempo, no presente caso, a imagem da Amazônia no cenário industrial do século XIX. A Amazônia narrada pelo autor não é a da floresta dominada por guerreiras lendárias de seios amputados, nem a região que esconde uma cidade dourada, ou uma floresta habitada por seres com boca nos estômagos, como descritos pelos viajantes dos séculos XVI ao XVIII. Fato que demonstra uma superação das explicações mitológicas e religiosas para o novo, em favor da curiosidade científica que permeia o momento do autor. Continuando, Werner descreve uma Amazônia construída com elementos de seu tempo, exprime a região como de um grande potencial comercial, dominada por uma fauna e flora de tamanhos desproporcionais, que deve ser domada e catalogada pela ciência e que, mediante os avanços da tecnologia e da razão científica, poderá ser racionalmente ocupada e civilizada nos moldes estabelecidos pela Europa imperialista do século XIX. Para compreender o processo de construção da obra e da realidade tratada na mesma, se faz necessário olhar para a trajetória do escritor e para a narrativa da sua biografia. Entender o autor é adentrar no mundo da elaboração da obra e do processo que o civilizou. Para tal empreitada acadêmica, onde se analisa o micro para entender o contexto macro, a utilização da microanálise se faz salutar. O uso das ferramentas metodológicas e conceitos como a ideia de circularidade, disponibilizada pela microhistória cultural italiana, proposta por Carlo Ginzburg, possibilitou ao pesquisador a reconstituição de parte das figurações que Júlio Werner se encontrava inserido em seu tempo, sendo essa reconstrução possível mediante a identificação dos pequenos sinais de traços e pistas contidas na obra A Jangada, quando comparados com a biografia do escritor. O espírito aventureiro, as vestimentas com bordados contidas nas litografias que ilustram a narrativa, o vazio demográfico e a necessidade de subjugar a região, por exemplo,
fazem parte do ethos atrelado ao modelo de processo civilizador burguês do século XIX, no qual o autor fazia parte. Tal processo era comum no seio das nações tocadas pela Revolução Industrial. O imaginário onde a ciência e razão subjugam a natureza, que desmistificam a história, que empalam antigos demônios, é compartilhado com outras obras do século XIX, como Frankenstein, de Mary Shelley, e Drácula, de Bram Stoker, entre outras obras do próprio Júlio Verne. Ao perceber essa ponderação, percebe-se que o que consideramos como fantasioso e às vezes irracional é construído através de ferramentas oriundas do que é considerado racional em um determinado processo civilizador. Assim, a vida volta a habitar um corpo não mediante a invocação de feitiços, mas através de experimentos científicos, como ocorreu em Frankenstein. Um ser amaldiçoado que se alimenta de sangue humano é derrotado por um grupo de médicos e um advogado, como se sucedeu na obra de Bram Stoker. Vamos ao próximo slide. O mundo se conecta não mais espiritualmente, mas em decorrência da razão econômica e da tecnização dos meios de transporte, como na obra Volta ao Mundo em 80 Dias, de Werner. A Amazônia contida na obra A Jangada é habitada por répteis que atacam os homens e hordas selvagens que amedrontam estrangeiros. A área é ocupada por uma fauna que desafia os homens, uma região vazia que precisa ser ocupada e cientificamente ocupada por quem é capaz de carregar esse fardo, ou seja, o homem branco das nações hegemônicas do século XIX. O que foi exposto é uma tentativa de estabelecer um diálogo entre Norbert Elias, imaginário, microhistória, literatura e Amazônia. Como a jangada não é uma embarcação comum na bacia do rio Amazonas, então espero ter construído uma rabeta capaz de navegar pelo rio Sena e tentar entender a Amazônia, que habito e ainda desconheço, através do imaginário europeu do século XIX. Análise das litografias contidas na obra. Fauna e flora incongruentes com a realidade amazônica contida na obra A Jangada. Primeira imagem: caimão, jacaré. Invade a jangada em busca de sua presa humana, sendo que esse animal tem como principal fonte de alimento a fauna ictiológica da bacia do rio Amazonas e são predadores oportunistas, por serem seres de sangue frio. Segunda imagem: floresta inundada. A floresta de Igapó permite apenas a travessia de pequenas embarcações, logo a jangada descrita na obra ficaria encalhada. Vamos ao próximo slide. Considerações finais. A proposta do presente artigo foi de demonstrar que o imaginário não é fruto de um processo natural, mas construído com objetos socialmente aceitos e sendo norteado pelo grau de congruências com a realidade que as sociedades humanas se encontram, bem como pelas tensões entre estabelecidos e outsiders, localizadas em determinado processo civilizador vigente em certo lapso temporal histórico. No caso do século XIX, os parâmetros que conduziam o processo civilizador edificaram o imaginário onde o mundo natural seria subjugado pela ciência e pelo homem ocidental nativo das potências imperialistas da época, onde este homem carregaria esse fardo de demonstrar e impor ao globo as vicissitudes do progresso material. No caso específico da Amazônia, esse Éden, considerado desabitado e primitivo, seria um dos palcos desse embate entre natureza e ciência, no qual o uso das ferramentas modernas e a mentalidade científica iriam demonstrar ao mundo que essa região inóspita, habitada por bugres, animais ferozes e detentoras de uma fauna opulenta, cederia espaço à modernidade. Passados mais de um século da obra de Werner sobre a Amazônia, ainda se faz presente no século XXI narrativas na qual o homem das sociedades industrializadas continua a querer carregar esse fardo de civilizar a Amazônia. Referências bibliográficas consultadas. Referências bibliográficas consultadas.
Encerramento e agradecimento. Encerro a apresentação neste momento. Obrigado pela atenção de todos. E abaixo segue o meu e-mail caso queiram entrar em contato comigo. Obrigado.